Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Hoje estamos todos aqui mais uma vez para falar a respeito de operação do GAECO, sempre em parceria ou com a Polícia Federal, ou com a Polícia Civil, ou com Polícia Militar, enfim. Hoje, na ação de hoje, uma ação realizada em parceria com a Polícia Federal, onde o objetivo desta ação era a prisão de um policial civil envolvido numa fintech, que se apresenta como CEO de uma fintech e que tem cargo em departamento especializado da Polícia Civil. Mas a mim me cabe, como procurador-geral, dizer a vocês, como temos dito em várias entrevistas, que o Brasil efetivamente passa por um momento onde vários países do mundo já passaram e que é muito importante que a gente não esconda isso da sociedade. Não estou falando de narco-estado, mas eu estou falando de uma situação extremamente complexa, onde países que passaram por situação onde temos ações que são típicas de máfia, como o próprio Dr. Lincoln costuma dizer em algumas ações, o Estado precisa mostrar que é mais organizado que o crime organizado. E nesta ação de hoje, como vai ser explicado pelos coordenadores da operação, existem ações do crime organizado que estão atingindo vácuos de fiscalização do próprio poder público. Quando você vê lavagem de dinheiro em instituições permitidas pelo Banco Central, né, a pretexto de uma democratização de uma ação em termos bancários, e a gente vê as pessoas se aproveitarem disso para lavagem de dinheiro e para outras práticas, é sinal de que o Estado precisa se organizar cada vez mais na fiscalização, na atuação, na busca de elementos que venham coibir cada vez mais a facilidade do uso. Agora há pouco, o Dr. Lincoln estava dizendo que aquela história antiga de dólar cabo nem é mais isso, né? As pessoas estão procurando outro tipo de atividade. Então, eu vou passar a palavra aos coordenadores da operação e dizer que o Ministério Público tem realizado essas operações. Essa daqui é mais um daqueles efeitos da delação premiada, praticada pelo réu colaborador Vinícius, que foi morto no ano passado, e que o Ministério Público tem, na medida do possível e de acordo com os seus objetivos, buscado o apoio de determinadas forças de segurança e de agências para as ações. Dessa vez, foi juntamente com a Polícia Federal, a qual nós agradecemos, em nome do Ministério Público também, todo o apoio realizado nessas ações. Então, eu passo, desde logo, a palavra ao Dr. Lincoln Guaquia, em nome do Ministério Público, cumprimentando todo o GAECO, todos aqueles que realizaram mais esta ação de inteligência, de muita estratégia para se buscar os efeitos concretos que hoje se atingiram. Dr. Lincoln. Obrigado, doutor Paulo. Bom dia a todos. Eu vou fazer apenas um resumo, né, da operação deflagrada no dia de hoje. Operação Hidra, uma investigação conjunta do GAECO aqui de São Paulo e com a Polícia Federal, visando desarticular um braço responsável pela lavagem de dinheiro do PCC. A Operação Hidra ela teve início a partir da delação do colaborador Antônio Vinícius Grisbach, que foi assassinado no final do ano passado, e visava justamente duas instituições, né, que são consideradas instituições de pagamento, comumente chamadas de fintechs, a Invibank e a To Go Bank, né, instituições essas que foram utilizadas pelo crime organizado, por criminosos, para poder branquear os seus ativos, né? Basicamente, o que se fazia nessas instituições por parte de alguns criminosos, inclusive ligados ao PCC, era o aporte de crédito em nome de laranjas, né, de pessoas fictícias, a fim de mascarar, né, de velar a origem e a identidade dos verdadeiros beneficiários desses recursos, né? Então, eram verdadeiras instituições bancárias,
mas que estão travestidas aí como instituição de pagamento. Tá? Eles se valem, às vezes, de brechas legais, de deficiências na fiscalização e na regulamentação do setor, para que o crime organizado possa, né, numa engenharia financeira bastante complexa, utilizar essas fintechs. O Brasil hoje tem mais de 1.500 fintechs, nós temos praticamente 58% de todas as fintechs da América Latina. Não estou querendo dizer aqui que todas essas instituições estejam a serviço do crime organizado, mas é certo que algumas nós já detectamos que estão. Né? Pelo menos essas duas instituições que foram mencionadas aqui hoje, que foram objetos de um mandado de prisão e 10 mandados de busca, visando justamente a interrupção, né, desse canal legal de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC. Vou passar a palavra aqui, o Bechara, não? Basicamente, esse é o intuito da operação, e vou abrir para... O senhor quer falar mais alguma coisa? A Toge? E vou abrir para algum questionamento que os senhores tiverem. Pode falar. Doutor, a gente está aqui ao vivo para a CBN. Eu queria que o senhor falasse como se dava esse esquema e como que se chegou a esse policial. Bom, o esquema, como eu já mencionei aqui, né, ele foi... Inicialmente foi mencionado pelo o réu colaborador, Antônio Vinícius Grisbá. Eles utilizavam de contas fictícias em nome de laranjas para maquiar, né, para disfarçar os verdadeiros beneficiários desses recursos. Apenas para exemplificar, o próprio narcotraficante, que também foi assassinado aqui em São Paulo, o Anselmo de Fausta Bechelli, o Cara Preta, ele havia depositado 11 milhões numa dessas empresas, aí, nessas fintechs, né, para poder efetuar esse tipo de lavagem. Com relação ao policial civil, que foi alvo hoje de mandado de busca e de mandado de prisão, ele figura, né, como um dos sócios de uma dessas fintechs. Por isso que ele foi preso hoje. Olha, veja, eles, embora estejam registradas e tenham autorização do Banco Central para funcionar como instituições de pagamento, o que existe hoje é que, com a criação, né, a possibilidade, a regulamentação da existência dessas fintechs, elas têm várias modalidades de existência. Né? Algumas delas, por exemplo, como instituições de pagamento. Me parece que a maioria das fintechs que estão registradas hoje no Banco Central deveriam funcionar como instituição de pagamento, e não como instituição de fornecimento de crédito ou de recebimento e captação de recursos de terceiros, que seria banco. Né? Mas a grande maioria delas está funcionando como uma instituição de captação de recursos, sem que haja, por exemplo, a fiscalização, ou pelo menos sem que eles comuniquem os órgãos fiscalizadores, como o Banco Central, COAF, etc. Então, eles mantêm e oferecem, inclusive, o serviço de anonimato para o correntista que vai depositar o seu dinheiro nessas instituições. Ele não precisava identificar, os correntistas não estão identificados? Eles estão identificados em nome de laranja, como eu já mencionei. Eu não conseguiria, veja bem, identificar os reais beneficiários se não tivesse essa investigação mais a fundo que fizemos. E esses depósitos eram depósitos diretos ou eles simulavam pagamentos para fazer esses depósitos? Eram das mais variadas formas, mas tem a questão de pagamentos via boleto, cartão de crédito, depósito direto, mas sempre em nome de pessoas que são utilizadas como laranja, né? Pulverizavam os valores e depois isso é transferido para outras contas de empresas ligadas a esses criminosos e alguns narcotraficantes. Doutor, por gentileza, se o senhor pudesse repetir o nome dessas duas fintechs se tem mais alguma. Depois queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o policial que foi preso. Ele já havia sido preso em uma outra operação, ele estava passando para a polícia. Bom, o que eu posso dizer hoje é que as duas empresas que foram alvo da Operação Hydra são as fintechs, a Invibank e a To Go Bank.
com relação ao policial que foi hoje objeto de mandado de prisão, ele já havia sido investigado numa operação anterior da Polícia Federal em Campinas, mas que não se relacionava diretamente a essas duas fintechs. E a situação dele, que eu saiba, ele está afastado da polícia, mas ele teve aí, até o ano passado, esteve vinculado à Polícia Civil. Doutores, só para deixar claro o que o Ministério Público está perguntando sobre a conduta das pessoas que são donas dessas duas empresas, né, das fintechs. Havia algum tipo de relação dos donos dessas duas fintechs com os integrantes do PCC? Eles tinham relações societárias? Eles sabiam que essas empresas estavam sendo usadas para lavar dinheiro? O que me parece importante destacar nessas situações é que essas instituições elas têm uma série de deveres e obrigações de conformidade. Em particular, resumindo, conheça o seu cliente. Como qualquer banco, como qualquer empresa que procura saber para quem ela está vendendo, com quem ela está se relacionando. Então, a lógica por trás também das pessoas que são proprietárias é esse conjunto de responsabilidades que elas têm a partir do momento que elas postulam a solicitação para poder fazer o credenciamento como instituição de pagamento, né, nessa modalidade, elas assumem igualmente essas responsabilidades de transparência, de controle, de fiscalização e de rastreabilidade em relação àquilo que está ocorrendo ali dentro, não é? Então, na medida em que você tem um conjunto de desconformidades que, pelo volume financeiro, não é algo que passa desapercebido e que não só deveria, mas poderia efetivamente ser detectado, é evidente que eles passam sim a ter responsabilidade. A instituição ativou 6 bilhões de reais em 5 anos, né? E parece que ela fez transações com ao menos 16 países que vocês identificaram, né? Contando com o Brasil. E eu queria saber, principalmente China e Hong Kong, né? Que até atualmente o Portal Mais Grosso a gente falou com uma máfia que está atuando aqui no centro da cidade, né? Eu queria saber qual que é essa relação com esses países, como é que era feito, qual que é o objetivo de fazer esse tipo de relação com esses países, né? E, além disso, né, a participação desse policial nessas transações, né? E se vocês estimam também, de aproveitar para matar tudo de uma vez, qual que é o patrimônio dele diante disso tudo? Vocês bloquearam, inclusive, pediram que vocês bloquearam. Bom, na verdade, eu vou dizer mais genericamente, porque foi uma operação hoje de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão, né? Em que nós também vamos colher outros elementos aí que servirão de laço probatório para uma futuro início de uma persecução penal. Eu poderia dizer, com relação a essas transações, utilizando países como a China, por exemplo, isso não é para nós uma surpresa, porque eles têm, na verdade, tentado dificultar a rastreabilidade dos recursos. Então, é uma série de operações casadas envolvendo não só outras contas, mas outras instituições financeiras. E quando isso passa por países como a China, por exemplo, a gente perde toda a rastreabilidade, né? Então, o que eu queria também destacar, eu acho que o mais importante é destacar que, a princípio, em que pese, né, as vantagens de você ter uma desburocratização nesse sistema de bancos e pagamentos digitais que poderia facilitar a vida do cidadão, a gente não pode perder de vista que também, como já foi citado aqui pelo colega, que essas instituições, ainda que instituições de pagamento, elas têm a obrigação e têm o dever de ter, né, não só os seus mecanismos internos de controle, de compliance, mas de evitar qualquer medida que possa facilitar a lavagem de capitais. E quando você aceita, né, recursos que vêm do crime organizado, de investidores sabidamente ligados ao crime organizado, você pulveriza esses recursos em contas de terceiro e depois internamente faz outras movimentações para contas ligadas também
a esses investidores do crime organizado, não deixam dúvida para o Ministério Público de que esse setor carece de melhor fiscalização e de melhor regulamentação, né? Os bancos regulares e as grandes fintechs já estão respondendo e sempre responderam ao Banco Central, ao COAF, ao Conselho Monetário Nacional, e essas instituições menores, como eu disse, que são mais de 1.500, também devem cumprir esse papel. A gente não pode, como eu disse, a título de facilitar o acesso ao cidadão que não teria o acesso a um banco tradicional, né? Desburocratizar o sistema, você permitir e enfraquecer os meios de controle e regulamentação. Doutor Lincoln, tudo bem? Bom dia, Helena Fiuza da CNN. Ouvindo os senhores relatando mais uma operação por parte do GAECO, por parte da Polícia Federal, a pergunta que eu tenho para o senhor é com relação à importância da delação do Vinícius Gritzbach, porque espanta para nós jornalistas a cada 2 semanas, 15 dias, 20 dias, novas operações. Então, me parece que, de fato, foi uma delação volumosa e que traz à tona a luz da participação de vários integrantes, vários elementos, seja da Polícia Civil, sejam pessoas ligadas a empresas, empresários, juntos do crime organizado. A pergunta é, até onde essa delação do Vinícius pode trazer à tona novos esclarecimentos relacionados ao crime organizado, até onde a gente pode chegar, porque são várias operações em curso acontecendo. E a segunda pergunta é com relação à dificuldade do Estado em tentar coibir esse tipo de relação entre agentes da polícia, empresários, crime organizado, que estão, nesse momento, parece, atuando sempre juntos. Bom, com relação à delação do Antônio Vinícius, o que eu devo dizer é que o Ministério Público está cumprindo o seu papel. Então, tudo que foi entregue para nós em delação, que foi documentado, está servindo de base não só para a Operação Hidra de hoje, mas de outras que nós já deflagramos e certamente ainda terá alguns desdobramentos, né? Importante dizer, então, que tudo que foi colhido aqui foi válido e está sendo checado e validado através de operações, de ações penais. Realmente espanta nós também, operadores do direito, investigadores, porque o que nós temos visto hoje é um outro patamar que atingiu o crime organizado, né? Se sofisticou nessa engenharia financeira de lavagem, né? Que começou lá atrás, utilizando doleiros, no começo até enterrando dinheiro em casas-cofre, e hoje, né, utilizando brechas legais e muito bem assessorados, esses criminosos estão definitivamente operando no mercado financeiro, formal, né? Então, eu costumo dizer, assim, de maneira bem simples, que melhor do que você ter laranjas para poder lavar o seu dinheiro ou montar uma empresa de fachada, é você ter o seu próprio banco. Infelizmente, é isso que a gente está assistindo. O crime organizado, né, já montando suas próprias instituições para que ele possa, né, de acordo com as regras do jogo, infelizmente há uma deficiência de fiscalização. E a gente tem tentado, pelo menos, sempre com o apoio aqui dos colegas e principalmente da Procuradoria-Geral, e parece até um mantra, mas é jogar luz sobre esse problema, né? Mostrar não só à imprensa, mas à população e aos poderes de que há, de fato, uma brecha, de que há um caminho que possa ser explorado aí, infelizmente, como facilitador para que o crime organizado utilize essas fintechs para a lavagem de dinheiro. Então, eu espero que, a partir dessas operações, como a Hidra de hoje, que esse setor seja melhor fiscalizado e melhor regulamentado, inclusive com o auxílio das instituições sérias, né, que participam aí de federações como a FEBRABAN, por exemplo, que eu sei que tem todo o interesse em regulamentar bem esse setor, porque as sérias precisam cumprir, né, com seus deveres. E outras aí a gente vê que está à margem de qualquer fiscalização. Quantas contas os senhores identificaram que são de laranja e quantas dessas contas movimentaram? Não, a gente não tem ainda estimativa de quantas contas foi, a gente tem relatórios de COAF,
quebra de sigilo, mas isso aí, na época correta, né, na época em que houver denúncia, os senhores saberão. Doutor, o senhor quer explicar para a gente melhor o que diferencia, então, como é a regulamentação de um banco que opera dinheiro e como que essas fintechs estão operando, para a gente entender aonde que está essa falha de fiscalização, né? O que o Banco Central tem que mudar ou quadro para vocês conseguirem monitorar melhor essa movimentação? Sendo bem objetivo em relação a isso, basicamente essas instituições de pagamento elas se prestam para esse fim, servir como meio de pagamento. Agora, a partir do momento que ela passa a ter um comportamento de banco, emprestando dinheiro, gerando cartão de crédito e outras atividades, gerando oportunidade de fundos de aplicação, ela passa a ter um comportamento de uma instituição financeira. Então, portanto, a regra deveria ser a mesma em relação aos protocolos internos e principalmente as eventuais sanções que, porventura, possam ser aplicadas, similarmente ao que acontece com os bancos. Isso não acontece hoje? Isso não acontece. A partir de quando que há uma fiscalização? 500 milhões de reais, se não me engano, quando entra no radar do Banco Central? Então, o Banco Central tem um valor de corte, não é? A questão é que, se for só pelo valor de corte, né, por esse teto, né, sem dúvida alguma, várias instituições entrariam nisso daí pelo volume financeiro que elas têm. O que a gente percebe é que há uma dificuldade operacional, uma capacidade operacional de fiscalização ainda desafiadora para o Estado brasileiro em relação a tudo isso. Há uma difusão da autoridade, em certa maneira, em quem vê o quê, quando, como e onde, não é? Então, isso naturalmente vai trazendo um incentivo gigantesco, não é? Para que situações como essa elas se reproduzam, não é? E fazendo um comentário adicional que o Lincoln disse, para nós hoje começa a ter um aprendizado importante. A gente, por 20 anos, né, sempre olhou para esses grupos criminosos com a expectativa de tentar identificar quem são, quem integra, quem faz isso, quem faz aquilo, não é? Eu vejo que nos últimos tempos a gente tem feito um reposicionamento da maneira de abordar o problema e a gente passa a ter uma atenção muito maior, não que a gente vá desconsiderar quem é integrante, quem é batizado, seja lá o que seja aquilo ou seja isso, mas a gente passa a ter uma abordagem olhando muito na perspectiva dos negócios ilícitos, né? E essa perspectiva do comportamento dos negócios ilícitos, elas vão trazendo um componente de racionalidade muito maior que a gente consegue desenhar essa cadeia. E ao conseguir desenhar essa cadeia, a gente dimensionar as possíveis respostas também fica muito mais lógico, fica muito mais coerente você saber que quem é que, de alguma forma, tem que estar interagindo dentro desse contexto. Ou seja, não é só a polícia, não é só o Ministério Público, o órgão regulador nessa história tem um papel enorme, super importante, o órgão fiscalizador, então, nem se fale. Isso é muito desafiador, né? No Brasil, então, nem se fale, porque as instituições invariavelmente acabam concorrendo entre si, não é? Há muitas vezes uma sobreposição entre elas, então isso traz um dificultador e para o criminoso isso é um grande incentivo, porque você vai demorar, a informação ela fica muito mais difusa, o fluxo informacional ele é muito mais lento e é natural que o fator tempo nessa história ele é determinante para sacramentar uma transação financeira bilionária. Doutor, deixa eu dar um passo atrás, focar no detalhe da investigação. A apresentação cita uma suspeita de ligação de uma das fintechs da Tio com um grupo terrorista no registro ativo, teve uma representação do Ministério da Defesa de Israel. Eu queria saber se dá para detalhar a descrição, porque já qual é a suspeita envolvendo essas organizações terroristas? Ainda. Responder? Ainda não. Não, ainda não. Na verdade, isso foi apontado aí por relatórios do COAF, né, por conta da movimentação que justamente é utilizada por grupos terroristas, né, passando aí por vários países, mais de 10 países, mas a gente ainda não vai detalhar isso, não. Está sob investigação. Só um outro detalhe também, senhores, sobre a questão de que o ministro sobre a Invibank, ele chegou a apresentar documentos mostrando que ele tinha um contrato de gaveta, ele era sócio oculto, né? Ninguém que aportou um dinheiro para investir em imóveis. Com a Tio, alguma coisa dessa relação era parecido, ele também tinha algum tipo de relação societária. O policial que foi preso conhecia esses membros do PCC?
Com relação, tanto com a relação à Invibank quanto à Tio Go Bank, foram expressamente mencionadas pelo Vinícius na delação. Tivemos aporte financeiro de criminosos ligados ao PCC nessas operações, e essas duas fintechs foram utilizadas também como meio de pagamento para branquear o dinheiro através de imóveis em nome de criminosos, né? Então, de certa maneira, passou também por essas duas instituições. E com relação ao Tio Go Bank, o próprio Vinícius aponta que haveria criminosos ligados ao PCC, um deles, inclusive, que foi assassinado, o Rafael Maeda, que seria também um dos sócios ocultos dessa empresa. Então, isso tudo está sob investigação. Doutora, não sei se perguntaram isso para o senhor anteriormente, eu cheguei atrasada, peço desculpas. Mas não causa um desconforto para os senhores saber que o Silas havia sido preso numa operação da Polícia Federal no ano passado, pelo envolvimento com outro núcleo, um grupo de criminosos chineses, foi solto, beneficiado por um HC, voltou para a ativa em janeiro, e que ele continuava se apresentando como CEO desse banco que havia sido citado pelo Vinícius Bach, que já tinha sido indiciado pela Polícia Federal. Como que os senhores que estão mergulhando nesse envolvimento, nessa infiltração de agentes públicos, entendem que também a própria governo do Estado de São Paulo tem que agir, porque ele poderia não ter voltado para a função, e voltou mesmo depois de todo esse contexto que vocês trouxeram à tona no ano passado? Olha, eu acho que o que causa desconforto para nós não é só especificamente o caso do policial ligado ao Tio Go Bank, mas o que realmente causa desconforto e causou muito desconforto para nós é a infiltração do crime organizado nas estruturas de Estado, ok? Então, nós tivemos, infelizmente, ligados à morte do Antônio Vinícius, mas também ligados à delação do Antônio Vinícius, a presença de vários policiais que foram mencionados, já foram, inclusive, denunciados por nós, policiais civis, alguns policiais militares estão envolvidos, supostamente envolvidos com homicídio, e outros envolvidos também diretamente com a lavagem de dinheiro, né? Quer dizer, a presença, infelizmente, né, desse braço corrupto do Estado é um meio necessário para que a organização criminosa consiga atingir os seus objetivos, né? Que um deles é a manutenção da defesa do território que eles já ocuparam, a manutenção dos seus negócios, a lavagem de dinheiro. Então, sem esse braço, infelizmente, essa infiltração nas estruturas do Estado, certamente o PCC não teria atingido esse nível que atingiu hoje, né? Então, isso que é o mais grave, a gente espera, e, sinceramente, né, que com as investigações, com os processos, que também o Estado promova, né, as medidas necessárias para extirpar esses servidores ou policiais do serviço público. E nós esperamos que sejam presos, né, os que não foram ainda, que sejam presos e que cumpram pena pelo que fizeram. Eu queria acrescentar o que o Lincoln falou dentro da sua pergunta, algo um pouco mais genérico. Isso que você perguntou mostra um absoluto descompasso, ainda, não só em termos de legislação, mas em termos de compreensão com o estado em que o Brasil se encontra quando se fala de crime organizado. Então, tanto nas estruturas do sistema de justiça, em tribunais superiores, né, que às vezes tem uma interpretação onde tratam alguém ligado ao crime organizado e organização criminosa como o crime comum, né, sendo que não é. Por isso que eu insisto que nesses países que começaram a superar um estado de excepcionalidade, que é o que nós estamos vivendo, eles já partem por uma compreensão, vamos dizer, de todos os órgãos, de todo o sistema, de uma aplicação mais sistematizada da lei que já existe. Eu não estou falando aqui de endurecimento, mas é de aplicação. Nós discutimos, não é nem um momento como esse, mas assim, hoje nós temos inúmeros desaforamentos de júris quando ocorre morte de pessoas envolvidas com crime organizado. O jurado tem medo de julgar isso. Existe um vácuo na legislação em relação a esse tipo de situação. Outros países criaram condições para deslocar essa competência e preservar a figura do jurado. Vamos esperar até quando que alguém seja ameaçado e alguém que seja morto, né? Então, eu sei que se busca muito no âmbito federal e no estadual
encontrar através de PECs, encontrar através de mudança de legislação, mas eu acho que no passo atrás, como você diz, né, existe mecanismo, mas das pessoas compreenderem, né, que a gente vai começar a enfrentar um pouquinho mais essas situações, encarando com gravidade, com seriedade, situações como essa. Exemplos de operação como a de hoje, elas servem de motivo já para ontem, para que a fiscalização das instituições ocorra, né? Não pode se esquecer isso amanhã, porque amanhã o Brasil sucedeu com uma outra questão criminal aqui nesse país. Então, essa contribuição que eu vejo em todas essas ações através de rede de forças-tarefas, né? De um aprendizado extraordinário. Eu dizia ao Lincoln e o Fábio, agora, quando nós estávamos na minha sala, nós não aprendemos isso na faculdade, a gente não aprendeu isso durante os anos, nós estamos aprendendo isso na prática e com muitas pessoas para poder enfrentar isso. Então, apenas uma concepção vendo a árvore, entendeu? Vendo a floresta nessa situação. Tranquilo, né? Pessoal, obrigado, hein?